Fala, fartanos, beleza? Vamos continuar aqui a nossa missão e neste bloco nós iremos trabalhar com vocês a hipertensão secundária. Também vou falar para vocês sobre urgência e emergência hipertensiva. Vamos destrinchar muita coisa boa, valeu? Lembrando que a gente já conversou com vocês em blocos passados de conceitos, os principais conceitos importantes para a sua aprovação, assim como também já fizemos uma viagem bem legal, falando sobre aquela parte primária da hipertensão. O que seria isso, professor? Não é hipertensão primária. O que seria a parte primária? Entender, galera, a questão de como fazer a monitorização desse paciente, entender, galera, de como é feita a aferição da PA, enfim, alguns sintomas. Tá bem legal, tá bem gostoso esse bate-papo com vocês, não é verdade? Então, galera, olha só, a primeira pergunta que talvez vocês estejam nos fazendo. Professor, hipertensão secundária cai muito na prova? E aí? Não tem, isso mesmo, não tem uma proporção tão grande. Normalmente, diria para vocês que mais de 80%, para ser mais preciso, mais de 90% das questões de hipertensão estão relacionadas ou com a parte conceitual ou com a questão da metodologia de aferição e daqueles sintomas e diagnósticos que a gente já falou. Outros 5%, questão medicamentosa, que a gente já vai trabalhar no próximo bloco. A gente já sabe que existe o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Vamos aprofundar, vamos entrar nisso com força, como se diz aqui no Nordeste, para que vocês consigam literalmente entender o que cai na prova. Mas a hipertensão secundária, voltando para cá, quando ela cai, ela faz muita diferença. E ela cai, galera, para as provas de residência, para as provas de tribunais, para as provas de técnico de enfermagem, para a EBSER, para as provas de municipais, para as provas estaduais, cai em qualquer local. Só que ela não tem a mesma proporção comparada à parte inicial, mas cai. E, professor, o que você pode falar? O próprio nome ele já fala muita coisa para vocês, não fala? Tipo assim, se alguém chega para ti e fala, você é secundário a X, ou seja, você não é a peça principal, existe alguma coisa antes de você. Então, somebody love, né, professor? A hipertensão secundária, ela é algo provocado por algo pré-existente. Não entendi, foi nada, professor. Exemplo. Se você tiver uma doença de base do tipo síndrome de Cush, a síndrome de Cush, ela pode desencadear no paciente uma hipertensão secundária. Por isso que o nome é hipertensão secundária, beleza? Então vem para a tela da verdade comigo. Tela da verdade. Olha só, aqui na tela da verdade, vamos começar a entender isso aqui. Então, primeira coisa importante. A hipertensão secundária tem prevalência de 3,5%. Então, tu já sabe. Do ponto de vista epidemiológico, prevalece a hipertensão primária, a hipertensão essencial. Beleza, galera? Prevalece essa aqui, ó. A essencial. Melhorar essa letra aqui, porque você já sabe que essa letra aqui é do capiroto, né, galera? Ou seja, é feia demais, mas dá para você entender, não dá? Então tá aqui, ó. Então a hipertensão que prevalece é a hipertensão essencial. Pronto, beleza? Que é a nossa hipertensão primária. O que seria essa hipertensão essencial, professor? Ela é provocada, galera, por quê? Pela desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão. Guardou, copiou, colou, gravou, tamo junto. E a hipertensão secundária, ela é provocada por alguma doença. E tem várias. Entre elas, eu citei uma para vocês, que seria a síndrome de Cush. Beleza? Agora, olha só, a hipertensão secundária, ela não prevalece na população. Prevalece a primária, hipertensão essencial. Valeu?
Então, povo de Deus, se para ter hipertensão secundária você tem uma doença de base associada, o tratamento da causa pode curar ou melhorar o controle dessa hipertensão secundária. Beleza? Show de bola? Então, professor, me diga uma coisa. A hipertensão secundária, ela pode desencadear no paciente uma emergência hipertensiva? A hipertensão secundária pode desencadear no paciente uma urgência hipertensiva? Pode, mas prevalece mais esses termos aqui, ó, urgência e emergência hipertensiva. Vou botar assim para você, ó, o de urgência é de emergência, muito mais associados à hipertensão essencial, que é a hipertensão primária. Me dê uma característica aí, professor, já que você comentou, sobre a urgência hipertensiva. Cai muito isso aqui em prova, galera. Ó, na urgência hipertensiva, a pressão arterial diastólica, ela é maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. Olha aí, galera, deixa eu melhorar esses dois aqui, ó. Então, tu já sabe disso, ó. Urgência hipertensiva, eu trabalho com isso aqui. Pressão diastólica, ó, ela é maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. Em contrapartida, na emergência hipertensiva, você vai ter uma PA aqui, ó, uma pressão arterial sistólica maior do que 180, e você também tem uma pressão arterial diastólica maior do que 120. Isso aqui é muito importante para as suas provas de concurso. Nesta aqui não há lesão de órgãos-alvo. Nessa aqui há lesão em órgãos-alvo. Nesta aqui, o tratamento da PA, a redução dela é entre 24 a 48 horas, beleza? E esta aqui, galera, ela tem que ser de forma o quê? Imediata, belezinha? Imediata. Guarda isso aí com carinho. Então, professor, dê exemplo aí de uma emergência hipertensiva. Eles amam na prova, galera. A eclâmpsia. E dê exemplo de uma urgência hipertensiva. A pré-eclâmpsia, beleza? Então, a hipertensão secundária, ela não causa, a princípio, urgência e emergência hipertensiva quando comparada à hipertensão primária. Veja bem, nós não estamos te falando que não há urgência hipertensiva e emergência hipertensiva na hipertensão secundária. É claro que há, mas a proporção é muito maior à hipertensão primária. Beleza? Show de bola? Então, professor, eu queria agora que a gente comentasse, que você comentasse algumas dessas doenças que mais caem em prova que levam à hipertensão secundária. Esta aqui é a recordista, galera. Quem é ela, professor? Esta aqui é a recordista. Esta aqui é a querida e amada síndrome de Cushing. Esta aqui é a recordista. Toda vez, galera, que aparecer este nome aqui, ó, você associa a hipertensão secundária, beleza? Agora, não confunda com tríade. Tríade, pelo amor de Deus, de Cushing. Eu vejo muito aluno confundindo isso aqui. Tríade de Cushing, T de trauma, está relacionada a trauma, não tem nada a ver com síndrome de Cushing, valeu? Então, aqui, no caso aqui, só para explicar para vocês, na tríade de Cushing eu tenho bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, eu tenho bradipneia, diminuição da frequência respiratória, e eu tenho aumento da pressão arterial sistêmica. Isso na tríade de Cushing, T de trauma, beleza? Na síndrome de Cushing não está relacionada com trauma. E o que seria a síndrome de Cushing? É um distúrbio causado, somebody love, pelo excesso de cortisol. Olha só, falou de excesso de cortisol, síndrome de
Cush. E a síndrome de Cush desencadeia a hipertensão secundária. Então, esse excesso de cortisol associado à deficiência do mecanismo de controle do eixo adrenal hipotálamo hipofisário e do ritmo circadiano da secreção do cortisol. Então, tudo isto aqui é o que desencadeia a síndrome de Cush. Mais uma vez, síndrome de Cush não é a tríade. Tríade é do trauma. A síndrome é o excesso de cortisol. É só você lembrar disso. O excesso de cortisol sérico, ele provoca a síndrome de Cush. Então, olha só, galera. Pode surgir a síndrome por tumores adrenais, com produção autônoma de cortisol, certo? Hiperplasia adrenal, produção excessiva de adrenocorticotropina ou um tumor ectópico. Então, você sempre associa, se você parar para pensar, ó, a síndrome de Cush está muito associada a tumor, né? A síndrome de Cush está muito associada a tumor. E esse tumor desencadeia essa desregulação, vou colocar assim para vocês, esse desequilíbrio, perdão, de cortisol. Beleza? A prevalência, galera, de hipertensão secundária, a prevalência da síndrome de Cush é de 80% em adultos e 47% em crianças. Então, isso aqui é um dado epidemiológico importante, ó. Então, você observa muito mais adultos com síndrome de Cush comparado a crianças. Então, em contrapartida, você encontra em muitos adultos a hipertensão secundária, ou seja, um paciente jovem, galera, um paciente adulto, um paciente jovem, ao desencadear a hipertensão, provavelmente será hipertensão secundária. E uma das grandes causas é a síndrome de Cush. Veja que a gente coloca palavras provavelmente. Em nenhuma hipótese a gente colocou exclusivamente. Tem que ter muita atenção para isto aqui. Valeu? Tem uma outra situação, galera, que cai muito em prova, que também leva à hipertensão secundária. É a acromegalia. Então, o indivíduo acromegálico, não é raro ele desenvolver hipertensão secundária, beleza? Então, ó, é uma doença geralmente causada por o adenoma hipofisário secretor do hormônio de crescimento, o GH, né, galera? E do fator de crescimento insulina simil, tipo 1. Beleza? Guardou isso aqui. Então, quando se fala de acromegalia, você lembra de hipertensão secundária. Vou botar assim, ó, hipertensão secundária, beleza? O que é a acromegalia? Uma disfunção de que hormônio? Do hormônio do crescimento, do hormônio GH, beleza? E como é que essa acromegalia se manifesta? Manifesta-se por progressivo crescimento exagerado das mãos, pés e ossos faciais, espaçamento dentário, prognatismo, macrocia, macrocia é ótimo, né, galera? Macrogrócia, galera, deixa eu corrigir aqui. O senhor tem a língua presa, professor? Tem não, galera, mas vira e mexe a gente se embanando aqui com a palavra, né? Então, ó, é macroglóssia, beleza? Beleza. Sudorese abundante, alterações respiratórias, metabólicos, endócrinos e até mesmo músculos esqueléticos. Então, o indivíduo, a nível de hipertensão, se ele é acromegálico, galera, a tendência é que, caso ele venha a desenvolver hipertensão, ela seja secundária. Beleza? Olha aqui em mim. Existe uma diferença, vai que cai na prova, entre o estereótipo, agora tu já sabe, do acromegálico e da síndrome de Cush. Lá na síndrome de Cush, normalmente, o paciente ele tem a face em lua cheia. Ele tem isso aqui, ó, o pescoço, ó, é dentro do tórax. Ele tem, ó, em torno do abdômen, o aumento de gordura. Ele tem um tórax em barril. Professor, pelo amor de Deus, o senhor está me descrevendo. Calma. Se você se acha dessa forma, você de repente não tem síndrome de Cush coisa nenhuma.
Pode ser uma situação de falta de estética. Pronto, beleza. Beleza, entendeu? Por que eu tô te falando isso? Porque tu não pode olhar para alguém na rua e de repente olhar ele com estereótipo e falar, ó, lá vem uma síndrome de Cushing. Não, provavelmente é um indivíduo desprovido de beleza. Para ter a confirmação da síndrome de Cushing, precisa dosar o cortisol sérico. Assim como o acromegálico, você vai ver aquele indivíduo. Vou te dar um exemplo aqui. Talvez nem todas as pessoas conheçam, mas existe um jogador de futebol que ele tem um aspecto bem acromegálico. O nome dele é Cássio, ele é goleiro do time do Corinthians, né? Não sou corintiano, é só um exemplo. Outro exemplo, tem um filme, um pouco da minha época, que talvez vocês não lembrem, que é o Frankenstein. Então, o Frankenstein ele tem um estilo acromegálico. Mas, mais uma vez, você não pode olhar para uma pessoa e, por ela ter esse estereótipo, já falar que ela tem hipertensão secundária. Não, tem que ter cuidado, tem que dosar os hormônios, beleza? Então, existe essa diferença. Vá que ele pergunte para você qual é o estereótipo de um acromegálico em relação à síndrome de Cushing. Eles são diferentes. E, normalmente, a síndrome de Cushing, eles são baixos, são de baixa estatura, tórax em barril, muita gordura visceral e normalmente o pescoço é dentro do tórax e a face é de lua cheia. Valeu? Totalmente diferente do acromegálico. Valeu? Volta aqui para a tela da verdade. Então aqui na tela da verdade a gente vai trazer mais uma situação para vocês. Essa também cai muito em prova. É a coarctação da aorta. Então os indivíduos que têm coarctação da aorta, certo? Que é essa constricção da aorta proximal ao canal arterial ou ligamento, certo? A gente pode, nesses pacientes, encontrar muita hipertensão secundária. Então, essa palavrinha, coarctação da aorta, tu já associa a hipertensão secundária. E detalhe, ó, encontrada principalmente em crianças e adultos jovens, certo? Eu faço pós-operatório de cirurgia cardíaca desde 2006. Certo? Nós estamos aí, ó, já com 16 anos, né? 14 anos, não, 16 anos que fazemos pós-operatório de cirurgia cardíaca. E muitas crianças que a gente já acompanhou com hipertensão eram por conta disto aqui, ó, coarctação da aorta. Vou tentar te explicar melhor. Imagina, a aorta ela vem aqui, ó, e bem aqui ela se estreita, ó. Belezinha, ó? Bem aqui ela se estreita. É mais ou menos isso aqui, por isso que fala em constrição. Beleza? Então, falou de coarctação da aorta, associa, no caso aqui, a hipertensão secundária. A suspeita, gente, baseia-se em sintomas, tipo epistaxe, que é o sangramento, né? Cefaleia e fraqueza nas pernas aos esforços, ou manifestações de insuficiência cardíaca, de angina, dissecção da aorta ou hemorragia intracerebral. E no exame físico tem algo importantíssimo que também cai em prova, galera. A hipertensão em membros superiores com pressão arterial sistólica pelo menos 10 milímetros maior na artéria braquial em relação à artéria poplítea. Ausência ou diminuição dos pulsos em membros inferiores, sopro sistólico, interescapular e no tórax. Ou seja, galera, quando você estiver diante de um paciente desse, ao ferir a PA, existe uma hipertensão, e essa hipertensão é muito, muito bem vista, bem quando a ferida nos membros superiores em relação aos membros inferiores. O que é isso, professor? Existe essa diferença de pelo menos 10 milímetros de mercúrio. Ela é bem maior na artéria braquial comparada à artéria poplítea. E outra coisa importante, que é a diminuição dos pulsos em membros inferiores. São situações que vocês podem encontrar nas suas provas, que são muito característicos de coarctação da aorta. Então, a coarctação da aorta também leva a um caso chamado, a uma situação que pode desencadear a hipertensão secundária. Beleza? Olha aqui em mim. Então, o que você percebeu neste bloco? Você percebeu que não há um predomínio de hipertensão secundária quando comparado à hipertensão primária na população. Você percebeu que quando a gente fala de pressão primária, pressão essencial, normalmente a gente associa a uma faixa etária já avançada. Em contrapartida, hipertensão em criança, adolescente, adulto jovem,
normalmente será uma hipertensão arterial sistêmica de ordem secundária. E em crianças, principalmente, a causa primária será coarctação da aorta, que é a constrição do lúmen dessa aorta. Beleza? Guardou isso com carinho? Isso despenca em prova. Professor, então se eles perguntarem numa prova para a gente, o indivíduo que tem um distúrbio renovascular e desenvolve hipertensão, essa hipertensão provavelmente será secundária? Sim. Por quê? Porque a hipertensão foi a partir de uma doença de base que ele tinha. Beleza? Guardou isso com carinho? Então a dica, quando se citar uma doença e depois dessa doença é que vem a hipertensão, provavelmente a hipertensão será secundária. Beleza? Tamo junto. Hashtag tapa na pobreza. Alfacom, eu e você, tudo a ver. Te espero no próximo bloco. No próximo bloco iremos falar de quê? De tratamento da hipertensão. Já adiantando para vocês que existe o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Quer saber mais? Vem conosco para o próximo bloco. Valeu, fui!